Olá pessoal, voltamos então, dando sequência à nossa aula, a classificação da Constituição quanto à sistemática. Nós vimos então que, segundo o professor Pinto Ferreira, elas podem ser reduzidas ou variadas. As reduzidas, elas se materializam em um só código básico, ou seja, ela está sistematizada, certo? Nós vimos já isso, uma das classificações anteriores. Ela está sistematizada. Então, assim como as constituições brasileiras, elas então são bem reduzidas em um único código, tá? Depois as variadas, elas se distribuem em vários textos, em vários documentos esparsos, de formas variadas, em leis constitucionais, então elas estão não sistematizadas, não estão em um único código, são variadas. É uma classificação quanto à sistemática. Depois nós temos a classificação do professor Bonavides quanto à sistemática, ele diz que elas podem ser codificadas ou legais. As codificadas correspondem à classificação aqui que nós vimos reduzida, ou seja, está em um único corpo de lei. E as legais equivalem então às variadas que acabei de mencionar, ou seja, são escritos, esparsos e fragmentados. Então, quanto à sistemática, temos esses dois professores que classificam, o professor Pinto Ferreira e o professor Paulo Bonavides. Um classifica em reduzida e variada e o outro utiliza o termo codificada ou legais. A Constituição de 88, ela seria reduzida, ou seja, ela é codificada, ela é unitária, ela está presente num único documento. Nós vimos a exceção que eu mencionei, artigo 5º, parágrafo 3º, tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, que acaba aí caminhando para uma outra vertente. E aí, quanto à dogmática, nós temos alguns critérios que são analisados em relação à dogmática. O critério que se analisa é um critério ideológico, e aí, então, as constituições podem ser ortodoxa ou eclética. Constituição ortodoxa é aquela que é formada apenas por uma ideologia, assim como foi a Constituição da União Soviética, que nós tivemos. Depois, temos outro exemplo, as diversas constituições da China, ou seja, é uma ideologia apenas. Já a eclética, ela é formada por diversas ideologias que vão se conciliando, tá? Como a brasileira de 88, a da Índia de 1949, e aí temos alguns outros exemplos de constituições que abrangem várias ideologias. Alguns autores aproximam a eclética de uma constituição compromissória, onde a constituição acaba sendo, apesar das diversas ideologias, ela é compromissória no sentido de que ela é sempre produto, na verdade, de um pacto entre as forças políticas e sociais. Então, aquelas forças políticas e sociais que prevalecem em um determinado estado são aquelas que acabam impondo, na verdade, a sua ideologia. E aí uma outra classificação quanto à correspondência com a realidade. Então, nós analisamos a realidade de um estado e aí fazemos a classificação. Qual a sua correspondência, então, com a realidade? E buscamos, então, a essência disso. Então, nós buscamos identificar essa correspondência com a realidade. Qual realidade? Realidade política do Estado e o texto constitucional, fazendo, então, esse paralelo. Aí elas podem ser normativas, nominalistas ou semânticas. Vou repetir. Normativas, nominativas ou semântica. Constituições normativas são aquelas em que o processo de poder, ele está bem disciplinado em as relações políticas e os agentes de poder, eles subordinam-se então à determinação do conteúdo e do controle procedimental. Então vou repetir. O processo de poder, ele está então disciplinado, certo? Então assim, todas as relações políticas entre os seus agentes, eles estão então subordinados àquilo que prevê o conteúdo constitucional. Então os agentes, eles se subordinam ao conteúdo normativo. Depois nós temos a nominalista, ou seja, também são chamadas de nominativas ou nominais. Elas contêm disposições de limitações e controle da dominação política, porém sem ressonância na sistemática do processo real de poder. Então, apesar de prever essa limitação,
A norma constitucional acaba muitas vezes não se concretizando, ela sofre uma limitação e aí ela não se concretiza, ela é insuficientemente, ela apresenta insuficiência na sua concretização. E a semântica, ela é um simples reflexo da realidade política, ela serve simplesmente como um instrumento dos donos do poder, ou seja, da elite política. Todo o conteúdo dela acaba não tendo eficácia nenhuma. A Constituição Brasileira de 1998, ela pretende ser, ela almeja ser normativa, ou seja, todos os agentes, todos os cidadãos e os agentes políticos, todos aqueles que integram o Estado, eles estão subordinados ao conteúdo previsto na Constituição, ao conteúdo, ao controle procedimental e assim por diante, tá? A Constituição de 1824, 1891, 1934, 1946, elas foram nominais, aquela no meio, ou seja, elas aspiravam, elas buscavam alcançar a concordância entre a norma e uma realidade no futuro, tá? E depois as de 37, 67, deixa eu ver se eu marquei certo, 37, 67 e a emenda de 69, elas foram então semânticas, ou seja, instrumentos, meros instrumentos para aqueles que detinham o poder. E aí a nossa atual Constituição, então, como eu disse, ela pretende ser normativa. Depois a outra classificação, quanto ao sistema, ela pode ser principiológica ou preceitual. Uma Constituição principiológica, predominam nela, prevalece então exatamente o nome, os princípios, que são identificados também como normas, ou seja, tem um alto grau de abstração, e aí eles consagram valores que são absorvidos aí pela Constituição, tá? Chamada então de principiológica. A preceitual, ao contrário da principiológica, prevalecem as regras, que são individualizadas como normas constitucionais, e elas têm pouco grau de abstração. Na verdade, elas são mais objetivas. Tem-se aí como exemplo a Constituição mexicana. Em relação à classificação quanto à função, daí nós temos quanto à função, as constituições podem ser provisórias ou definitivas. Provisórias é um conjunto de normas que tem uma dupla finalidade, ou seja, elaborar e aprovar uma constituição formal, essa é uma das finalidades, e estruturar o poder político quando há aquele interregno constitucional, ou seja, eu pretendo então elaborar e aprovar uma nova Constituição e ao mesmo tempo eliminar o regime antigo. Seria uma Constituição provisória, temporária, tá? Revolucionária, uma pré-constituição, também utilizado esses termos. E ao contrário temos a definitiva, que é o normal das constituições, né? Quanto à função, normalmente uma constituição acaba sendo definitiva, que é a de duração indefinida para o futuro, pretende ser, né, um produto final daquilo que foi elaborado pelo Poder Constituinte, pela Assembleia Constituinte. Definitiva, então. Depois, quanto à origem da decretação, nós temos as heterônomas, aliás, ou heteroconstituições, várias constituições, ou autônomas, autoconstituições, homoconstituições, heterônomas ou autônomas. Uma heteroconstituição, então, essas heterônomas, são constituições que foram decretadas fora do Estado, ou seja, por outro Estado que não aquele em que vai ser aplicado, ou por organizações internacionais. Então, o outro Estado elabora uma Constituição, ou organizações internacionais. Nós temos isso mais detalhado no nosso livro, no nosso curso de Direito Constitucional do professor Lenza. Isso está lá na página 186, depois que já é um pouco mais sistemático essa classificação, tá? Temos alguns exemplos lá. E depois temos as autônomas, que é elaborada dentro do próprio Estado, que também é o que normalmente acontece. As constituições brasileiras, por exemplo, todas foram elaboradas dentro do próprio território nacional para ser aplicado dentro do Estado brasileiro. Então são chamadas de autônomas quanto à sua origem. Temos constituições classificadas em Constituição garantia, de balanço ou dirigente.
Constituição garantia é aquela que busca garantir, o nome vem sugerir, garantir a liberdade, ou seja, limitar o poder do Estado. Depois nós temos a balanço, que seria aquela oposta, ela reflete um grau de uma evolução mais socialista, chamada de Constituição balanço, que seria restringir, na verdade, e dar mais, restringir a liberdade e dar mais poder ao Estado, maior interferência do Estado. E aí nós temos uma Constituição classificada como dirigente, que ela estabelece dentro do Estado um projeto, um plano para dirigir uma evolução política, um ideal a ser concretizado, normalmente apresenta normas programáticas a serem conquistadas, realizadas, alcançadas, as suas metas no decorrer de um tempo, no decorrer de um prazo, muitas vezes algumas normas que dependem de outras leis para que atinjam então a sua real finalidade. Tá? Então chamadas aí de Constituição dirigente. Em relação às constituições, segundo o conteúdo ideológico que nós mencionamos ali atrás, as constituições também podem ser liberais ou sociais. É uma classificação também que traz a mesma ideia aqui nas liberais, dessa ideia de uma constituição garantia, ou seja, uma constituição negativa. Então, um absenteísmo do Estado. O Estado ele não interfere diretamente na relação dos seus particulares. Surge então o triunfo de uma ideologia burguesa, ou seja, aqueles ideais do liberalismo. Tá? E aí destacam-se nessa Constituição, nessas constituições liberais, os direitos de primeira dimensão ou de primeira geração, depende também da classificação, tá? Dimensão, geração. E aí tem essa ideia de não intervenção do Estado, por isso chamada então de constituições liberais, com a proteção principalmente da liberdade pública. Diferentemente, temos daí as constituições sociais, que como eu mencionei agora seria no exemplo da classificação anterior, chamada também de dirigente, que reflete a necessidade de uma atuação do Estado. É chamado, então, o Estado a interferir nas relações dos particulares. É uma atuação, então, positiva do Estado, chamado, então, de dirigismo estatal, por isso o nome sugerido aí de Constituição dirigente ou Constituição social. Segundo o professor André Ramos Tavares, seria o estado de bem comum. E aí temos uma classificação aqui do Raul Machado Horta, que ele apresenta a Constituição brasileira como uma Constituição expansiva. Ou seja, no caso dos direitos e garantias fundamentais, eles podem haver ainda uma maior amplitude, ainda uma maior expansão, pode haver uma expansão desses direitos. E aí ele classifica então esses direitos como, em 3 planos, como conteúdo anatômico e estrutural, que seriam, ele destaca daí, nesse caso, nesse conteúdo anatômico e estrutural, a estruturação do texto e a divisão. A nossa Constituição, então, ela é estruturada no texto, mas apresenta divisão de título, capítulo, seção, subseção, artigo e assim por diante. Então é um plano de classificação, conteúdo anatômico e estrutural. Depois ele faz uma comparação constitucional interna, ou seja, dentro da própria Constituição, é analisado, às vezes, algumas situações com outras constituições anteriores, alguns artigos que foram, que mencionavam-se em outras constituições, e aí faz essa comparação, então, comparação constitucional interna. E depois nós temos a comparação constitucional externa, ou seja, é relacionado, então, a nossa Constituição atual com constituições estrangeiras, com outros países e assim por diante. Faz uma comparação aí de forma mais ampla, vamos assim dizer. Hoje chamado aí pela doutrina de direito constitucional comparado. Essas seriam, então, algumas das possíveis aí classificações das constituições. Existem várias outras, mas nós aí abordamos as mais utilizadas. E aí, fechando o nosso conteúdo, vamos então novamente relembrar como que é classificada então a nossa Constituição Federal de 1988. Quanto à origem, a nossa Constituição então ela é promulgada. Quanto à forma, ela é escrita, ou seja, instrumental, está em um único documento.
Quanto à extensão, ela é analítica, ou seja, ela é ampla, ela é extensa, ela trata de diversas matérias, diversos conteúdos. Quanto ao conteúdo, ela é formal, hoje com uma pequena tendência para um conteúdo misto, ou seja, como nós falamos, tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos podem adquirir status de norma constitucional, e aliás já houve isso na nossa Constituição, então ela é formal, porém com essa tendência para um critério misto. Quanto ao modo de elaboração, ela é dogmática, ou seja, sistemática, tá? Ela está então codificada em um único sistema. Quanto à alterabilidade, o processo de alteração, como que se dá? Ele é rígido, apesar das inúmeras classificações, a doutrina entende que nós temos uma Constituição rígida. Quanto à sistemática, ela é reduzida, unitária, está elaborada em um único texto, em um único documento. Quanto à dogmática, ela é eclética, ela não apresenta apenas uma ideologia, tá? Ela então é eclética. Quanto à correspondência com a realidade, ela pretende ser normativa, ela tende a ser normativa. Quanto ao sistema, ela é principiológica, nós temos muitos princípios hoje que têm força de lei, são interpretados como leis, como regras realmente constitucionais, apesar de serem princípios. Quanto à sua função, ela é uma Constituição, então, definitiva, com duração indefinida para o futuro, ou seja, a longo prazo. Quanto à origem da decretação, ela é autônoma, ela foi estabelecida dentro do território nacional pelo próprio Estado brasileiro. E aí, segundo Manuel Gonçalves, ela é uma Constituição garantia, que busca a liberdade ali individual, porém também uma Constituição dirigente, que aí, segundo o professor André Ramos Tavares, seria também uma Constituição classificada como social. Tá? Apesar de, então, de ser uma Constituição garantia, que preserva o direito de liberdade, garantias fundamentais, limita o poder do Estado e assim por diante, mas ela também é uma Constituição social, onde em alguns momentos, em algumas situações, o Estado é chamado a intervir em algumas situações aí necessárias, conforme prevê o texto constitucional. E aí, segundo Raul Machado Horta, ela também é uma Constituição expansiva, ou seja, nós vimos ali expansiva no sentido de que os direitos e garantias fundamentais eles podem ser mais amplos. Eles estão estruturados em texto, capítulo, artigo, seção, mas nós vimos que tudo isso também é muitas vezes relacionado à própria Constituição interna, as anteriores que nós tivemos, assim como as constituições externas, fazendo sempre uma relação e um paralelo. Então seria uma Constituição expansiva. Seria isso então as classificações da Constituição. E aí nós terminamos por aqui esse nosso conteúdo e daremos sequência então numa próxima aula, continuando aí o nosso estudo sobre o direito constitucional.